convite é um bocado uma arrogância minha. Eu penso que a única coisa que eu procurei fazer foi alterar o título de uma apresentação que eu gosto de fazer, introdutória, para tentar ver se conseguia pelo menos estimular algum interesse para depois poder desapontar, não é, com aquilo que vou dizer. Mas é verdade que eu sou engenheiro de formação, sempre fiz a minha formação profissional e de investigador na área de engenharia informática, numa área muito particular, que é a interação humano-computador, que é uma área que estuda os fenómenos que surgem quando uma pessoa interage com o computador. E portanto na área também do software, há uns anos atrás criei na Madeira o Instituto de Tecnologias Interativas da Madeira, o MITI. Tem um nome em inglês e muitos dos meus slides são em inglês porque surgiu numa das parcerias internacionais, neste caso com a Universidade de Carnegie Mellon, que é a melhor universidade no mundo na área de engenharia informática, mas que também soube tirar partido muito desta ligação com as ciências sociais e humanas. É a universidade do país que tem a escola de drama mais antiga dos Estados Unidos. É também a escola da Universidade dos Estados Unidos, apesar de ser uma universidade relativamente pequena, que tem provavelmente a área de psicologia mais forte. Portanto, foi uma universidade com a qual eu colaborei muito e com a qual aprendi muito a desenvolver ainda mais esta área interdisciplinar. O MITI, por sua vez, rapidamente, é parte de um laboratório associado, que é o LARCIS, o Laboratório de Robótica e Sistemas de Engenharia, onde estão também vários grupos da Universidade de Lisboa, neste caso do Técnico, o Instituto de Sistemas e Robótica, o Instituto de Políticas Públicas, o IN+, e o MARTEC, na área do mar. E, portanto, nós somos sempre vistos pelas áreas das engenharias tradicionais como uma espécie de monstro estranho, não é? Alguém que fala um pouco com as áreas do design, da arte. Temos pessoas, inclusivamente de literatura, dizia isso. Um ex-professor aqui da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Letras, que está lá, e é investigador do MITI. Mas, portanto, somos bem acolhidos e, portanto, conseguimos combinar, digamos, estas áreas mais clássicas com as áreas de engenharia. E tem sido um prazer ver como estes grupos nos têm reconhecido. E, portanto, aquilo que eu vou falar, essencialmente, é um pouco sobre as pessoas e as tecnologias. Nós temos aqui, nós, quando nos especializamos em termos de investigação, decidimos que era muito mais importante estudarmos os fenómenos que envolvem as pessoas e a tecnologia do que propriamente a tecnologia em si. Isso foi uma opção estratégica que nós fizemos. Não existia em Portugal nenhum grupo assim com dimensão a fazer investigação nestes fenómenos. Havia algumas pessoas, porque é uma área interdisciplinar e, portanto, as universidades e os centros de investigação normalmente reagem mal a isso, porque estão muito mais habituados a trabalhar nos seus filhos. E nós achamos que isto era uma oportunidade para começarmos a trabalhar aí, desde a altura do meu doutoramento, em que trabalhei com um professor americano e com um dos principais designers do sistema operativo OS2, que era um sistema operativo que teve na origem do Windows ainda. Eu tive o prazer de trabalhar com ele na IBM. E portanto, nós trabalhamos muito nesta área de interseção, que tem coisas boas e tem enormes desafios. Eu penso que nos traz uma grande dose de humildade, não é? Porque a maior parte dos engenheiros, nós ainda fazemos formação de engenharia, acham que sabem tudo e, portanto, quando são expostos a estas áreas interdisciplinares, começam a ter problemas, não é? Problemas na comunicação, começam a ter problemas a compreender que as soluções não são meramente tecnológicas, são muito mais complicadas. E, portanto, nós, no fundo, eu tinha aqui alguns slides, mas que se calhar vou passar por cima, porque só temos meia hora, alguns slides para fazer esse enquadramento de que nós temos, e eu dizia também ao professor Eduardo, que na nossa Comissão de Acompanhamento Externo do Centro de Investigação temos o professor Variato Sormenho Marques, aqui da Faculdade de Letras, temos uma antropóloga, a primeira antropóloga que trabalhou em tecnologia informática, na altura nos laboratórios da Xerox PARC, e portanto temos o Rigo, um artista de rua muito conhecido, madeirense, que está radicado na Califórnia. Portanto, nós temos na própria nossa Comissão de Acompanhamento Externo, como Centro de Investigação, pessoas desde as artes até a antropologia e à filosofia, porque nós achamos que o desenvolvimento das tecnologias informáticas vão depender muito mais de contributos que vêm das artes, da filosofia, da sociologia, da antropologia, do que propriamente na engenharia. E, portanto, isto é para vos explicar. Temos aqui vários exemplos, alguns de vocês provavelmente sabem muito mais do que eu, de como a evolução da tecnologia foi acompanhada do ponto de vista das ciências sociais, da própria filosofia e grandes nomes, grandes teóricos que se debruçaram sobre questões da tecnologia, por exemplo, Bruno Latour, que são pessoas que são normalmente convidadas a fazerem apresentações nas conferências desta área de engenharia informática e, portanto, é uma área da engenharia informática que é muito aberta por natureza
E eu acho que isso também significa uma oportunidade para vocês, ou seja, para pessoas destas áreas, porque a informática, como disse o Eduardo e bem, é uma área onde nós estudamos isso, não haverá pessoas suficientes para desenvolver o software todo que a nossa sociedade precisa para funcionar nos próximos anos. E, portanto, não há uma só... Ou nós conseguimos transformar todas as pessoas em informáticos, ou nós vamos ter que nos aproximar mais das outras áreas e conseguir que essas pessoas possam contribuir para o desenvolvimento do software nesta sociedade. E isso também significa que os problemas sociais e políticos que são motivados pelas tecnologias informáticas e que são cada vez mais prementes, porque a tecnologia e o software estão cada vez mais nas nossas vidas, necessitam também de contributos em termos de investigação de pessoas que compreendam os fenómenos políticos e sociais. E, portanto, esta questão da tecnologia informática como, digamos, uma tecnologia, como outra qualquer, não é diferente das outras. E por isso é que nestes slides introdutórios eu dou o exemplo da bicicleta, por exemplo, e dos estudos que foram feitos do ponto de vista da adoção da tecnologia e como a evolução de um objeto tecnológico como a bicicleta do século XIX dependeu muito mais de condicionalismos sociais e muito menos do desenvolvimento da própria tecnologia. E, digamos, o computador hoje em dia está para a sociedade do século XIX, provavelmente como está para a nossa sociedade do século XXI, como estariam estas tecnologias para a sociedade do século XIX. E, portanto, o computador e as tecnologias informáticas dependem muito do contexto social, cultural, em que elas se desenvolvem. E depois, no fim, se tiver tempo, gostava-vos de dar um exemplo que eu gosto muito de uma colaboração com uma colega minha que é de artes plásticas e que tem mesmo a ver com um objeto tecnológico e com escrita num objeto tecnológico. Portanto, esta ideia de que a tecnologia informática não é muito diferente das outras tecnologias e que entre um espectro do determinismo tecnológico ao determinismo social existe um grande espaço de intervenção onde me parece, e eu faço sempre esse apelo, onde parece que há enormes oportunidades para colaboração em termos de investigação entre pessoas das artes e das humanidades, pessoas das ciências sociais e pessoas da área da engenharia. E felizmente nós temos conseguido fazer isso. Trouxemos para a Madeira, também temos uma cátedra, a primeira cátedra europeia foi ganha pelo MIT, do EraShare, e conseguimos trazer para a Madeira uma pessoa que teve 10 anos à frente do grupo de Civic Media, Mídia Cívicos, uma tradução literal, do MIT Media Lab, uma pessoa que teve por trás de duas tecnologias de impacto global, que foi o Twitter e o Wikileaks, aliás amigo do Assange. Um exemplo de uma tecnologia que é informática de base, não é? As tecnologias cooperativas tipo Wiki, mas que depois se transformou numa arma política do próprio cidadão contra a autoridade do poder central, neste caso os Estados Unidos. E, portanto, é uma área onde nós gostamos muito de trabalhar e estamos a tentar nos manter na frente da onda, mesmo a nível não só nacional como europeu. Nesta área muito particular da informática, temos provavelmente a dimensão maior em termos de número de investigadores, que somos 20 e tal, a trabalhar numa área muito particular interdisciplinar, na Madeira, um sítio muito pouco provável para estas coisas acontecerem. Eu lembro-me quando nós ganhamos a cátedra e trouxemos para a Madeira esta pessoa, ainda estava no poder o Dr. Alberto João Jardim, e, portanto foi uma espécie de uma coisa altamente improvável, muito pouco como é que eu ia dizer? Arriscada. Muito arriscada. Mas não deixava de ter uma certa ironia que me agradou bastante, de conseguir trazer para a Madeira precisamente uma pessoa com estas características. E, portanto, esta questão de uma tecnologia que está na sua invenção até a se transformar numa tecnologia ubíqua, são coisas que nos interessam. Normalmente quando nós discutimos, como é dito aqui neste slide, discutimos as tecnologias normalmente em dois pontos. Primeiro, quando elas são inventadas e começam a entrar no mercado, normalmente há uma reação social, não é? Os computadores, as pessoas vão deixar de ler, os livros vão desaparecer, portanto, quando aparecem os e-book readers, quando aparecem as tecnologias informáticas, ou então quando alguma coisa de muito dramática acontece, quando, por exemplo, acontece uma catástrofe nuclear como em Chernobyl ou mais recentemente no Japão, ou quando acontecem, por exemplo, os sistemas informáticos do Ministério da Justiça deixam de funcionar ou da colocação dos professores deixam de funcionar. É aí é que as pessoas começam a discutir tecnologia, até lá normalmente não discutem. E, portanto, nós trabalhamos muito neste espectro entre aquilo que a tecnologia informática nos anos 50 como uma tecnologia do pós-guerra, onde a tecnologia não era suficientemente boa e havia uma necessidade muito grande de investir no desenvolvimento tecnológico per si. A partir dos anos 80, 90, a tecnologia informática assumiu, digamos, aquilo que nós chamamos o ponto de transição.
e passou a ser suficientemente boa. Mesmo quem não é da área de tecnologia, antes falava-se os megabytes e quanto é que tinha de RAM e o disco rígido, não é? Toda a gente pensa que, apesar de não ser de informática, se lembram pelo menos dos gigahertz e das RAMs. Hoje em dia, quando se compra um computador ou um telemóvel, ninguém fala disso já. Porquê? Porque a tecnologia já é suficientemente boa para nós discutirmos outras coisas, que é o que é que este objeto diz sobre mim. Quando eu quero ter um iPhone, eu estou a transmitir uma mensagem sobre mim próprio. Portanto, há digamos, um lado simbólico da tecnologia hoje em dia, muito dominado pelo marketing e pelo design, que pessoas como o Steve Jobs e a Apple conseguiram interpretar antes e que isso se transformou numa vantagem de mercado e que é, mais uma vez, como eu vos queria explicar, é uma questão que tem muito a ver com a tal interdisciplinaridade, com conseguir antecipar a importância dos fatores não técnicos na tecnologia informática. E, portanto, isto é o que eu tinha para vos dizer em termos de enquadramento. Porque é que nós estamos muito interessados nas interseções com as artes e com as humanidades e queria-vos dar alguns exemplos depois de como é que nós achamos que essas interseções e esses contributos são importantes. O primeiro exemplo é Os Objetos Impossíveis do Karelman, não sei se os conhecem. É um artista francês que desenhava objetos impossíveis e que corresponde, digamos, à primeira fase do desenvolvimento da tecnologia informática. Esta é a chaleira para masoquistas e este é o tandem para noivos. Portanto, são objetos que não funcionam e que são, digamos, o ícone de uma primeira fase do desenvolvimento da tecnologia. Ou seja, enquanto eu não resolver estes problemas que ele paradoxalmente coloca nestes objetos impossíveis, eu não vou conseguir que a tecnologia seja suficientemente boa. Mas depois passamos para outras áreas onde, mais um exemplo, desculpem, do desenvolvimento tecnológico, provavelmente ninguém sabe. Eu, por acaso, vi hoje uma coisa quando vinha no aeroporto e fui à casa de banho, vi uma ratazana que nunca tinha visto no aeroporto de Lisboa. Mas isto é um rato. O primeiro rato foi inventado nos anos 60 nos laboratórios do MIT por um senhor chamado Sutherland e que demorou 20 anos a chegar a uma tecnologia, digamos, convencional, de utilização relativamente massiva. E este é o... Não sei se conhecem. É ainda considerado o anúncio de televisão mais famoso de sempre. Passou no Super Bowl em 1984 para anunciar um produto tecnológico, um computador, e que fazia uma relação muito interessante entre 1984, a data de lançamento deste computador, e o 1984 do George Orwell. Portanto, mais uma relação literária, digamos assim, ou embora indireta, mas é ainda hoje em dia o anúncio mais visto de sempre. E se calhar não sabem, pelas caras, penso que nunca viram isto. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be. Em 1984, quando o Steve Jobs introduz o Macintosh, faz uma relação importante com uma obra literária interessante, com aspectos políticos, mas os exemplos são vários. Um dos artigos que os meus alunos têm que obrigatoriamente ler é um artigo de Vannevar Bush, um grande engenheiro tecnólogo que esteve envolvido no projeto Manhattan, onde ele faz a apologia do MEMEX, The Thinking Machine, muito antes da tecnologia informática poder permitir grande parte destas coisas, inclusivamente a interligação que a rede da internet depois permite. Internet, já agora, e hipertexto, que foram tecnologias que tiveram um enorme contributo de sociólogos como o Ted Nelson, antes de se transformarem em tecnologias que hoje em dia nós utilizamos. E que eu também costumo dizer aos meus alunos, eu sou do primeiro ano de Engenharia Informática do Técnico, formei-me em 1994, não havia internet, não havia telemóvel. E, portanto, estas tecnologias evoluíram num espaço muito curto de tempo e não havia Facebook, não é? Eu, por acaso, não tenho Facebook. Fechei a minha conta de Facebook quando mais do que as pessoas que eu consigo lidar começaram a estar no Facebook, mas é preciso e é importante que as pessoas percebam que existia uma sociedade antes do Facebook, antes da internet, antes dos telefones móveis. Isso, às vezes, com a vertigem que nós temos do dia-a-dia, isso parece complicado. A outra questão que eu muito rapidamente gostava de falar é que nós estamos também numa economia relativamente diferente, uma economia que se vai diferenciando e onde as tecnologias informáticas estão a suportar uma coisa que nos interessa muito em termos de investigação e que também tem boas relações com as humanidades, que é a questão da economia da experiência. Ou seja, hoje em dia as pessoas procuram muito mais do que uma comodidade, uma matéria-prima,
procuram coisas muito mais e são experiências. Eu dou o exemplo sempre do café. Não? Eu posso comprar café a granel por provavelmente 1 cêntimo, posso comprar café com uma marca num supermercado, posso comprar o café num bar e posso ir ao Starbucks, e provavelmente o que acontece é que há um aumento progressivo, exponencial do valor, porque aquilo que eu vou fazer ao Starbucks não é comprar café, é ter uma experiência, ouvir música, estudar, ler, e portanto mais uma vez também diz alguma coisa sobre mim. E isso aplica-se também a muitos outros domínios. Eu ainda não consegui encontrar um exemplo mas com certeza que há imensos exemplos ligados à cultura. Eu quando vou ao teatro, eu quando vou a uma sessão para ouvir um debate, não vou só à procura do conhecimento que é transmitido, lá vou à procura provavelmente de uma experiência intelectual, e isso é importante. E mais uma vez, dando um exemplo icónico da Apple, isto que nós chamamos o ciclo de experiência, começa no atrair as pessoas, orientá-las, interagir, estender e depois fazer o advogar da tecnologia, é uma coisa que, ao contrário dos meros desenvolvimentos tecnológicos, é uma coisa que a Apple fez muito bem e faz muito bem. Este, por exemplo, é mais uma vez um anúncio famoso da Apple, do dia 2 de março de 2011. Eu não sequer vou tentar que adivinhem qual é este exemplo, mas este exemplo foi o exemplo de anúncio do iPad. O iPad, hoje em dia, é o modelo de computador mais vendido de sempre. A Apple o que é que faz? Faz o Connect and Attract, portanto, atrai as pessoas, muitas vezes, para eventos sem que as pessoas saibam o que é que vai ser anunciado nesses eventos. É um exemplo do iPad. Depois o Oriente, a questão da marca da Apple. É uma marca muito forte, este é o exemplo da Quinta Avenida. Portanto, a marca da Apple, mesmo na própria estrutura dos produtos que vende, é muito importante. A Apple tem normalmente 3 tipos de produtos. Tem o iPhone, o iPad e o MacBook Pro. Portanto, se eu for amador, tenho um computador. Isso é feito para orientar as pessoas. As outras empresas normalmente têm computadores que têm nomes tipo HP 534 SXL. Ninguém percebe aqui do que é que dizer. Depois o Extend and Retain. A Apple inventou esta ideia de que as pessoas podem vender software e o software é distribuído através de redes. O que é um negócio muito, muito grande. Também fez isso na música. O Interact também consegue desenvolver tecnologias de interação muito sofisticadas. Também não é displicente essa questão da interação. E finalmente o Advocate, o logotipo da Apple, está virado para as pessoas. E portanto eu, quando tenho o meu computador, estou a vender a marca. E portanto tudo isto também tem um valor simbólico muito importante, que pode e deve ser estudado, e que são áreas de intervenção muito mais vossas do que minhas, não é? E que entraram hoje em dia nos nossos cânones culturais e mesmo artísticos, de expressão artística e cultural. Portanto, esta ideia de que quando nós desenhamos aplicações informáticas não estamos a desenhar tecnologia, estamos a desenhar experiências para as pessoas. E as experiências são desenhadas com vários pontos de contacto. Alguns deles são físicos, outros deles são de software. Mas, portanto, isto é muito mais complexo do que meramente o desenho da tecnologia per si, e isso implica que nós temos que incutir nas equipas que fazem desenvolvimento de software e desenvolvimento de serviços de tecnologia pessoas de outras áreas, e normalmente as boas experiências vêm de equipas multidisciplinares. O livro de referência sobre a experiência de criação do Macintosh, do computador da Apple, chama-se The Art of Human Computer Interaction. É um livro que eu recomendo, porque é um livro que recolhe capítulos de várias pessoas de várias proveniências. E, portanto, isto só para dizer que o processo de desenvolvimento do software que falávamos no início, quando se fez esta apresentação, é um processo que é reconhecidamente um processo iterativo e incremental, mas que implica que quem nele está envolvido tenha que ser inicialmente um detetive, depois um explorador, depois um artista, depois um engenheiro, depois um juiz e depois um produtor. E, portanto, há um conjunto de competências muito diverso que estão por trás das equipas de sucesso que desenvolvem tecnologias e produtos tecnológicos. E em muitas destas áreas as competências mais analíticas, mais artísticas, criativas, são muito mais importantes do que propriamente as competências técnicas. E, portanto, há aqui uma oportunidade grande, não só para integrar pessoas de outras áreas na área da informática, mas também em termos de investigação, porque vocês são investigadores. E, portanto, rapidamente, antes de mostrar um último exemplo, uma das minhas citações preferidas, do pai do inventor do computador pessoal: a melhor forma de prever o futuro é inventá-lo. Ele pode dizer isto porque esteve por trás da invenção do computador pessoal. Ele, aliás, foi uma vez à Madeira em 2004, quando convidámos-lo para fazer... Ele tinha ganho o Nobel da Informática, que é o Turing Award, nesse ano, e foi lá fazer uma sessão de apresentação.
e passou à frente de uma audiência de 200 e tal investigadores da área de informática e passou uma hora a dizer que nós não tínhamos feito nada de jeito nos últimos 20 anos desde que ele tinha inventado o computador pessoal. E, portanto, na altura estava a trabalhar para a Lego e para a Disney no desenvolvimento de experiências educativas e linguagens de programação para crianças. E isto leva-nos, para terminar, àquilo que nós estamos a fazer neste momento no MIT. Estamos a recrutar, raramente contratamos engenheiros informáticos, porque, para já, são normalmente pessoas um bocado mais aborrecidas do que as pessoas dos outras áreas. Eu posso dizer isto aqui porque eles não estão cá. Embora isto depois vá estar lá no YouTube. Mas trabalho de edição. nós temos um grupo de investigação com cerca de 27 doutorados, alguns pós-docs e também uma série de estudantes de doutoramento, com 12 nacionalidades diferentes e onde raramente há engenheiros informáticos. Há alguns, entre eles eu incluo. Mas temos apostado muito mais em pessoas de formação liberal, o caso do professor Christian Setmihalik, que vos falei, mas também colegas meus, o caso do exemplo que eu vos vou mostrar é de um colega que está lá na Madeira, que veio do Royal College of Art, designer, e que está a olhar para a tecnologia e a informática agora como um ponto de partida para uma série de futuros. Falávamos da utopia, é um bom exemplo. Alguns futuros são prováveis, outros são preferíveis, outros podem ser plausíveis, outros são possíveis. Isto é uma área muito interessante que se chamava Design Interactions no Royal College of Art em Londres e que trabalhou numa questão que se chamava Speculative Design, o design especulativo, e a questão da especulação. Este é um exemplo que se calhar é mais impressionante para quem é da informática, sobre uma máquina um atendedor de chamadas automático que impulsionou uma área que é provavelmente uma área de maior expansão da tecnologia informática nos próximos anos, que se chama Internet of Things. Provavelmente já ouviram falar neste termo. A ideia de que todos os objetos vão ser embebidos de alguma capacidade computacional e eu vou poder interagir com o caixote de lixo, com o que for. Esta ideia veio dos anos 90 de um designer do Royal College of Art que criou esta ideia de uma answering machine, uma máquina de atendedor de chamadas, onde os berlindes representam uma chamada e eu pego no berlinde e coloco no outro sítio e posso ouvir e posso passar para outra pessoa. Este é para o meu filho quando chegar a casa e ele pega no berlinde e ouve. Portanto, esta ideia foi uma ideia que representa um futuro possível que depois vem inspirar muito quem esteve a fazer investigação e desenvolvimento de tecnologias informáticas e que partiu desta ideia da arte, do design como fonte de inspiração para o desenvolvimento da tecnologia. O meu exemplo preferido, e eu prometo que não é o último, mas é o penúltimo vídeo que vou mostrar, é um trabalho do meu colega James Auger, que está lá na Madeira como investigador principal, e que se chama Afterlife, onde ele procurou levar isto quase que a um limite. Providing a tangible expression of life after death. 13.7 billion years before the Earth existed, the blueprint and elemental makeup for this planet and all its contents were formed. The Big Bang is widely accepted as the event responsible for the creation of everything. The universe, its stars, its planets, its trees, animals, silicon, iPods and humanity. Nothing, including the human body, exists that cannot be created from these basic building blocks. Under normal circumstances after death, the human body would be assimilated back into this natural system. The afterlife device intervenes during this process to harness the chemical potential and convert it into usable electrical energy via a microbial fuel cell. A device that uses an electrochemical reaction to generate electricity from organic matter. This electricity is contained within a familiar dry cell battery. Portanto, a ideia de que era possível termos uma vida para além da morte
que era integrada nesta bateria que guardava a energia elétrica gerada pela decomposição do nosso corpo. É um exemplo extremo do speculative design, é um exemplo que teve inclusivamente exposto penso que no MoMA em Nova York, mas também na Experimenta Design em Lisboa, aqui há uns anos atrás, por um duo e portanto esta ideia do Bruno Latour, uma pessoa que eu gosto muito, Technology Society Made Durable, e portanto que a tecnologia tem um impacto que vai para além da utilização que nós damos à tecnologia, o impacto enquanto ela se torna. E aqui um último exemplo de um trabalho feito por uma aluna do Krishi Setmihail, do nosso catedrático europeu, que olhou para as questões políticas da tecnologia na cozinha americana nos anos 50, não é? Aquelas imagens que nós víamos muito. Como isso era dado como um exemplo de emancipação da mulher. A mulher podia ir para a cozinha, não é? E se emancipar usando os eletrodomésticos como forma de emancipação da mulher, o que era uma atitude profundamente machista, não é? E típica da época. Vocês melhor do que eu saberão isso o que é quer dizer. E então esta estudante do MIT Media Lab desenvolveu um 2, 3, não é? Que respondia a uma voz particular, não é? Só aquela voz estridente da mulher e só funcionava perante a voz estridente da mulher. Isto foi mostrado no MIT numa visita do Shah do Irão e é hoje em dia um dos exemplos clássicos do laboratório de Civic Media do Krishi Setmihail na Madeira. Peço desculpa. Eu ia depois, só para terminar, dar um exemplo de um trabalho de uma colega minha com quem eu colaborei. Me parece ser um exemplo interessante porque não só combina a Madeira com tecnologia, com aquilo que nós fazemos, com o trabalho de uma colega minha que é de Belas Artes, a Valentina Nisi, e que no fundo foi olharmos não sei, conhecem a Madeira, pelo menos trabalham com a Madeira, se calhar alguns de vocês nunca lá foram, mas para uma ilha o aeroporto é um ponto muito importante de entrada e de saída de ilha, onde hoje eu lá estava. Os anúncios no aeroporto, os painéis do aeroporto são exemplos de objetos tecnológicos muito interessantes. Não? Existiam uns painéis fantásticos no aeroporto da Madeira, com os split flat displays, aqueles que fazem e o aeroporto quis substituí-los por estes ecrãs todos sofisticados, novos que existem. E nós a primeira coisa que fizemos foi ir buscar um destes painéis e usá-lo, amplificá-lo tecnologicamente para ele ser um objeto. Isto não é exemplo nosso, mas isto são ideias que também já foram feitas antes. Isto sou eu. No dia em que nós conseguimos trazer o painel do aeroporto, ainda tinha lá os últimos voos. E que mesmo para o pessoal do aeroporto, quando o painel foi retirado, houve muitas pessoas que se moveram com a retirada daquele painel. Era um objeto autoritário de entrada e de saída da Madeira. Era o objeto que, digamos, mediava a comunicação quando nós chegávamos e partíamos da ilha. E nós pegamos neste painel e ligámos lá à internet e, portanto, fizemos uma série de experiências para permitir, entre coisas, por exemplo, fazer os anúncios quando alguém lá chega. Ainda agora o Presidente da República foi visitar o nosso instituto e nós fazemos, a gente gosta de tirar uma fotografia ao pé do painel, mas mais interessante do que isso foi permitir que as pessoas pudessem enviar mensagens e histórias para o painel através do Twitter. E houve um fenómeno muito interessante. Nós tivemos escritores dos Estados Unidos a mandar histórias para o painel que tinha uma limitação, era um bocado tipo Twitter, não é? Tem uma limitação em termos de número de caracteres. E fizemos inclusivamente testes no aeroporto novamente. É claro que isto causou algum transtorno para o aeroporto, porque o aeroporto tinha feito um investimento em colocar uns painéis ultramodernos e depois nós estávamos a voltar a trazer de volta o painel antigo e portanto não durou muita experiência, mas porque criou lá os tais problemas políticos e sociais. E portanto isto para vos dizer, era um exemplo que eu gostava de vos dar, porque é um exemplo que teve alguma capacidade literária e que pode servir inclusivamente de inspiração. E só para terminar dizendo que nós no fundo temos um centro multidisciplinar na Madeira em que estamos a olhar para a tecnologia de uma forma diferente e estamos a tentar também usar a tecnologia para fazer coisas boas, não é? Para dar contributos a que nós achamos para que a nossa sociedade seja melhor, e temos vários exemplos de contributos tecnológicos, não só aqueles que são mais especulativos, como o Afterlife, e que nos põe a pensar um pouco nos futuros possíveis da tecnologia, mas também outros exemplos na área mais cívica e social, como o exemplo do professor Cris também, que foi um balão que permite fazer os mapas da Google em zonas menos desenvolvidas do planeta, onde a Google não manda para lá satélites, porque não interessa do ponto de vista comercial.
ou também a utilização da rádio comunitária no Uganda, é um projeto que o Cris está a fazer e a desenvolver, utilizando telefones Android que fazem e criam redes comunitárias através da rádio no Uganda, em África, e portanto esta ideia de que nós podemos reapropriar a tecnologia em países diferentes e com isso ter uma intervenção muito mais positiva e não só vender telemóveis e vender internet e vender Twitter e vender coisas por vender e criar uma sociedade consumista, mas também tentar usar isso. E portanto a nossa ambição, na qual a cátedra e eu fiquei muito entusiasmado quando nos conhecemos, porque acho que tem muita interligação, aquela visão ambiciosa que vem muito se calhar desta ideia dos descobridores da Madeira, daquela geração de portugueses que saíram, não é? Muitas vezes nós reclamamos do estado do país em que nós estamos, mas já fizemos tantas coisas, não é? E há esta ideia de que as pessoas que fizeram as coisas saíram, não é? Os que ficaram foram como eu dizia, os súditos de Salazar, não é? Ainda acho que há esta esperança de que ainda há aqui algumas pessoas que possam ser descendentes desses descobridores e que possam ter uma visão ambiciosa para o desenvolvimento da investigação, neste caso. E a nossa ideia é bastante ambiciosa e casa muito bem com esta ideia dos estudos para a globalização e, portanto, é com muito prazer que eu venho aqui fazer uma intervenção e tentar ver se conseguimos estabelecer uma ponte de colaboração, porque acho que eu, sinceramente, acredito que é nestas colaborações menos prováveis que vêm as boas ideias. Não é, eu gosto muito mais de vir aqui falar para pessoas da área das letras do que estar a falar com colegas de engenharia informática, porque aquilo que eles têm para me dizer, normalmente eu já sei alguma coisa, não é? Aqui eu sinto-me muito mais ignorante e, portanto, muito mais curioso. E era isso que eu tinha para vos dizer. Obrigado.